saindo um pouco desse ponto aí, porque nós já estamos aqui em Portugal, né? Portugal estava praticando, e entra naquilo que é mais conhecido, né? Essa cultura popular era muito difundida em Portugal e de forma bem popular mesmo. O que é popular? Eles faziam os folhetos de cordel pequenos. Eu depois nem sei se eu trouxe imagem aqui, mas não se preocupavam com rima, eram como se fossem histórias contadas e não tinha capa. Mas o que eles faziam? Eles, naquelas ruas apertadinhas da Idade Média, ali, principalmente Portugal, Espanha, eles penduravam de um lado para o outro um barbante e penduravam aqueles folhetinhos. Daí a denominação do barbante do cordel, né? Folhetos de cordel. 1500 e pouco. A essa altura também, em paralelo, olha só que interessante. E a essa altura, em paralelo, haviam as grandes conquistas, as lutas pelas grandes navegações. Eles buscavam muito a Índia, né, procurando descobrir, lá por 1500, também a Espanha, a própria Roma também financiava essas viagens. Colombo foi um que veio descobrir para cá, né, mas foi nessa época aí. Eles saíam e no Brasil foi descoberto também. Eles pararam aqui, chegaram ao Brasil e dentro do Brasil, aqui no Brasil, o que é que eles fizeram? Eles, nos transportes que eles vinham naquelas navegações, nos porões vinham caixas e caixas de literatura de cordel. Não a literatura essa nossa do Nordeste, mas a cultura popular da Europa, né? Então os Tem para passar o tempo um pouquinho na viagem, né? A viagem tão longa, não né? Imagino eu, né? Que os marinheiros queriam também um pouquinho. Isso. Tanto que eles traziam muita filosofia, a cultura popular trazia filosofia, que na realidade, com a Inquisição, aquele período lá também, que eles queimavam livros à vontade, se salvou uma das coisas que marca na história, né, que filósofos gregos, livros, o pessoal saía correndo e tirava da fogueira aqueles livros e guardavam. Então salvou-se muito dos filósofos, da filosofia, né? Mas também se salvou muito de muita história, por exemplo, das conquistas de Carlos Magno, Cavaleiro da Távola Redonda, era bem os personagens que circulavam na cultura popular da época. Muito bem, e esses navios desembarcaram no Brasil, coincidentemente, a inserção da cultura popular aqui foi nessa época, o nascimento do Brasil. Inseriu-se, mas em todo o litoral recebeu cultura popular, porque tinha os jesuítas, os espanhóis que vinham para cá, aquelas companhias católicas, né, vinham para cá também no sentido da Europa conquistar novas terras, né, e eles traziam, o próprio jesuíta, o costume de ensinar, né, a culturar os índios. Então era muito desses livretos e folhetos de cordel, muito bem. Então esse período foi o que trouxe como nossa literatura popular, os portugueses, aí já eram portugueses mesmo, e a natureza, como isso era feito, né, em forma de pequenos livretinhos que traziam toda a história lá. E repetindo, a Espanha é guarda na biblioteca, e Portugal também, a biblioteca de Portugal, mas a Espanha guarda muito desses folhetos, né? Então o Ariano Suassuna bebeu muito dessa fonte para escrever sobre o armorial, né? Que isso daí é armorial. O que é armorial? Na realidade, o que é o conceito de armorial? O movimento armorial é o que Ariano Suassuna gestou aqui. Mas a armorial trabalha com as armas naquela época das guerras de lá. Então os brasões é um produto da era armorial, né? Os escudos, aquelas armaduras, tudo está nesse contexto. E junto a isso, a forma de escrever, a caligrafia, né? Tem muito também do desenho na caligrafia da cultura árabe, né? Hoje palavras árabes circulam no nosso meio, aqui no Brasil. As palavras alpargatas começam com a L,
são oriundas dos árabes, né? Álcool, tudo que é Recebe essa é de origem árabe. Deixa eu ver meu tempo. A cultura popular sempre existiu. Ela anda na mesma razão da aculturação dos povos. Eu falei no começo que naquele tempo existia a monarquia. A monarquia era uma elite pequena que vivia bem e recebia as melhores informações de estudo, né? Quem era da família real, que se preparava mais culturalmente. Quem era do povo, não. Era aproveitado ou para fazer agricultura ou para combater nas guerras, né? Então, esse caldo todo gerou, por exemplo, a escrita dessas histórias, que como a grande maioria, 99% era tudo analfabeto, eles faziam em forma de livretos, sem muita preocupação de gramatical, sem nada, né? Mas faziam, era a cultura popular da época. Mas ela sempre existiu em todas as civilizações. No nosso caso, da literatura de cordel, onde é que ela demonstra mais força? No surgimento da Península Ibérica, né, aquelas conquistas dos reis católicos contra os espanhóis e tal, e Portugal, o nascimento de Portugal. E como Portugal foi um conquistador mais direto, então a incidência da literatura de cordel portuguesa é bem maior do que a espanhola. A espanhola é mais antiga para nós, né? Então, é isso daí. Então, nesse caminho todo, tem muito dos árabes na nossa literatura de cordel. Um exemplo, o Pavão Misterioso, que é o nosso folheto de cordel, é da literatura árabe. Quer ver? Os 12 pares de França da guerra vamos dizer, medieval. Então, o nome 12 pares de França. Então, traz toda essa característica de lá, da Europa. Histórias que vêm de lá de trás. De trás. E o cordel do Brasil, que foi mais concentrado no Nordeste também, não sei porquê, essa é uma outra pergunta, é diferente do cordel que veio pelos espanhóis, para os outros países? Ou existe cordel lá também nas colônias espanholas também, ou não? É diferente. Por quê? Porque nós, brasileiros, customizamos. Eu vou dar um exemplo bem real. Por exemplo, as histórias populares que traziam, por exemplo, Carlos Magno, traziam os heróis daquela época. Quando chegou no Brasil, chegou como literatura popular, trazendo os heróis europeus, né? Mas chegou aqui e substituiu-se. Hoje, por exemplo, em nossa literatura de cordel, herói, por exemplo, Lampião. Lampião passou a substituir um personagem europeu. A história é a mesma, mas o personagem entrou na história como um brasileiro. E, por exemplo, do bem e do mal, maniqueísmo, né? O que era do bem? Era aquele cara que lutava que nem um Robin Hood, né? E Lampião tem muito disso no Nordeste, embora ele foi, né, violento tudo. E do mal, não tinha um personagem assim muito preciso, então se utilizou muito o diabo, que vê a chegada de Lampião no inferno, né? É um folheto de cordel, que trata disso daí, uma substituição real de personagens. Lá nos espanhóis, lá na Peru, Equador. Existe Equador, os países que foram conquistados por espanhóis. Tem cordel de alguma maneira? Tem, na Argentina tem. Argentina? Tem. Do jeito deles, né? Diferente do nosso. Diferente, do jeito deles. E quer ver um exemplo? Um exemplo de cultura argentina é o que o gaúcho faz. O gaúcho não tem os improvisos dele, então aquilo lá é a literatura de cordel da Argentina, dos pampas, né? Dos gaúchos argentinos, então tem muito essa ligação. Então, muitos países, a Colômbia, não tem a força que tem a cultura nordestina. A cultura nordestina deu uma força enorme para a literatura popular, né? São duas coisas que eu acho que são interessantes na cultura nordestina. Primeiro foi a literatura popular, a força que ganhou dentro do Nordeste brasileiro, a literatura popular com os folhetos de cordel, né? Isso daí por quê? Porque nós vivemos bem semelhante
a Idade Média. Entendi. Passou um tempão no Nordeste, um tempão, agora não, agora já tem um pouquinho de desenvolvimento. Mas nós vivíamos as mesmas dificuldades, 90 e tantos por cento de analfabetismo, né? Pessoal passando dificuldades, já tem as agruras do deserto, as secas do Nordeste, né? Então, isso fez com que fosse, vamos dizer, absorvido esta cultura no Nordeste do Brasil. A cultura nordestina não, a cultura da literatura do cordel, inicialmente, no começo da América aqui, foi distribuída em toda a América, mas de que forma? Manuseada pelas forças, vamos dizer, oligárquicas, né? Os reis, aquelas coisas. Então era um grupo menor e sem força de penetração. Onde é que a literatura do cordel tem penetração? Exatamente no povo, o grande povo, aquele povão mesmo. Eu vou antecipar uma coisa, naquele tempo não tinha comunicação, Então o que era que o folheto do cordel fazia? O papel do jornal, né? Ele chegava e transmitia, por exemplo, o falecimento de um político famoso. Getúlio Vargas é bem um modelo disso. Em 1954 morreu Getúlio Vargas, 54 é metade do século XX. Os folhetos cordel invadiram todo o Nordeste brasileiro falando desse acontecimento. Por quê? Porque no sertão não entravam os jornais. Mas o folheto cordel toda casa tinha um, né? Mamãe, por exemplo, botava nós para dormir na rede cantando folhetos de cordel, né? O Pavão Misterioso, né? O Cachorro dos Mortos. Então aprendi muito com isso, né? Em casa tinha pilhas e pilhas, porque sempre que surgia um folheto novo, papai comprava, trazia lá e a gente até aprender a se alfabetizar pelos folhetos de cordel. Então deu muita força, né? E essa é uma das diferenças que a gente tem do folheto de cordel europeu, né? Nos personagens, que aqui nós customizamos, temos os nossos personagens, e a força que nós colocamos no Nordeste através da literatura do cordel. Mas já tinha música em cima do cordel? Você falou que sua mãe cantava? Não. Ela narrava, ela recitava. Olha que bom, você está puxando umas linhas legal. O folheto de cordel é a grande base dessa história, né? Eles vieram nos porões de navios como os folhetins. Inicialmente tinha coisa em xilogravura, mas tinha muito também sem capa, né? Os mais antigos não tinham capa e traziam histórias das guerras popularescas, essas coisas. Mas aqui, dentro do processo nordestino, né? Isso, o folheto de cordel é a grande matriz. Ele chegou aqui, é a grande matriz. E ele criou derivados. Um dos derivados é o cantador repentista. Ele utiliza o folheto de cordel, as histórias, e faz daquilo tudo e de improviso. Por que de improviso? Porque o cantador repentista, ele chega para fazer, por exemplo, o folheto de cordel é a principal matriz, está ali, está montadinho. Aí o cantador repentista é a forma do folheto de cordel animar festas. Por exemplo, batizado no Nordeste, agora não tem mais, mas eu fui muito batizado, que você chegava lá e tinha 2 cantadores repentistas, que botavam uma baciazinha ali na frente, né? O pessoal botava um dinheirinho e faziam aqueles, mas tudo no repente, improviso. Pegava o Antônio Tereza, o Marcel, e qual é o seu nome? Vitória, e faziam improvisos. Mas em cima de um tema de cordel. Tema de cordel? Não. Pegava um tema que fosse sugerido. Então não tem nada a ver com cordel, repente. Não tem, assim, toda a estrutura é do cordel. Se você abrir, por exemplo... O ritmo. O ritmo, a métrica, as rimas, as sílabas. É um cordel. Só que ele não traz aquilo de um folheto de cordel, ele traz da atualidade. Então nós estamos falando de aniversário, ele vai elogiar o padrinho daqueles meninos. Aí fala o nome Juvenal, aí
aí já rima com arsenal. Ele faz as rimas no momento, sim. Ele faz toda a métrica perfeita. Inventa o cordel cantado. Na hora. E aí o que é que ele está servindo dessa forma? Isso é brasileiro, isso não tinha lá. Não, isso lá é, não isso tem. É nosso. Brasil, é bem brasileiro isso. Bem nordestino. E aí eu passei um tempão em cima desse tema aqui, né? Passei um tempão procurando como é que se transmitia essa cultura, né? Aí um dia falando, poxa, pela oralidade. Então, as casas tinham aquelas pilhas de folhetos. Então, os filhinhos nasciam e iam crescendo ouvindo o cordel. Os pais e avós iam morrendo. E aquele filho que era filho agora passa a ser pai também. Os filhos vão, então nunca jogavam fora. Recentemente se descobriu, acho que foi em Alagoas, uma senhora que tinha coisa de 400 anos, 400 de literatura de cordel guardada. E ela cantava os cânticos, aquelas boas e toadas, de 400 anos atrás, uma senhora. Mas vivendo agora, ela tinha 90 anos, né? Vivendo agora, como é que ela sabia tudo aquilo? Foi através dos pais. Não sei, historiadores guardam folhetos de cordel, né? Muito bem. Mas já deve estar tudo na internet, não está, não? Tá. O nosso que encontra material na internet bastante. E digitalizado, sim, dentro dos museus, né? E isso é uma. Outra também que é uma variante, e aí você vê o folheto de cordel servindo às festividades, né? Batizado, casamento, pé de parede. Pé de parede é dois cantadores que põem uma bacia na frente e vão. E hoje tem muito no Nordeste. Eu tenho mais de 1000 pessoas que, nos meus murais de folheto de cordel, que são cantadores repentistas. Essa violinha aqui, por exemplo, é muito comum no Nordeste do Brasil. Ela está com afinação de violão, mas tem afinação própria, né? Para isso, para cantorias de cordel. E outro também é o teatro de cordel. Os bonecos, os mamulengos. Isso ali bastante. Né? Então, o teatro em si é o teatro grego, aquilo que a gente já conhece, né? Mas no Nordeste brasileiro fez-se os bonecos, a manipulação dos bonecos, né? Eu tenho bonecos em casa que eu mesmo construí. Mas com esses bonecos, aquela pessoa que dá a voz da vida, né? Para aqueles bonecos, ele está baseado nos folhetos de cordel. Né? Então é outra forma de se atingir a coisa lúdica da fantasia, porque o cordel em si, a literatura, é toda fantasia, toda, é muito lúdico, muito lúdico. Então, na parte desses mamulengos, é uma variante, é um derivado do folheto de cordel, nesse processo de fantasia, né? Você apresentar um teatrinho. Então, pequenas histórias de costumes, né? Então, são apresentadas ali, ainda seguindo também a mesma forma, a métrica, a rima, como se fosse um folheto de cordel, mas também criado na hora, ou então criado em canções. Eles fazem a música com as rimas, com os versos, tudo direitinho, bonitinho lá, e faz a do desafio. Outro também, que é muito derivado do folheto de cordel, é o boi-bumbá. A história do boi-bumbá, do boi, por exemplo, que é cortado em pedaços para distribuir, todo aquilo que vem dos portugueses, né, é tudo feito em quadras, com rimas, com a mesma estrutura do folheto de cordel. Né? Então, o Brasil tem muito disso, está cheio disso, né? E você vai descobrindo mais coisas. O vendedor de folheto da feira. Você ia no 1958, 60, eu tinha 8, 10 anos de idade, eu adorava ir na feira da minha cidade, lá em Cajazeiras, né? E ficava vendo os cantadores repentistas que vendiam os próprios folhetos. Eles faziam os folhetinhos dele, traziam numa malota é uma malinha pequena, abria lá, e pegava o folheto e começava a recitar. Mas ele cantava 2, 3 estrofes. Depois falou, olha, agora vocês compram para ver o resto da história. Né? Era assim, uma forma de induzir. Né? Nós fizemos, né, Marcelo, aqui na Bienal do Livro, né, nós parávamos as pessoas
cantar umas 2, 3 estrofes e sabe, mas tá bem parecido com... Mas a gente não oferecia para vender, né? A gente Não, só entretia. Só fazer um entretenimento. Vou contratar vocês para vender meus livros. Então, e deixa eu ver onde nós estamos andando. O Bosco, com licença, Pois não. uma curiosidade. Os repentistas, o pessoal que faz cordel, são muito bons, eles criam na hora. Existe alguma técnica para desenvolver isso? Existe. Eu, pelo menos, eu estudei muito o dicionário de vocabulário, né? Os repentistas, o que é que acontece? Tem duas coisas. Primeiro, os macetes, que é um cantador repentista faz. Um embolador de feira, vamos partir do embolador de feira. O embolador de feira é aqueles dois caras que ficam lá na Praça da Sé, faz uma rodinha e fica brincando com o público, tudo contado na hora, e todo mundo dá risada como se fosse um pequeno circo, né? São emboladores de feira. Eles utilizam, por exemplo, macetes, pequenos macetes. Por exemplo, rima que termina em ar é bem maior. As rimas têm falar, cantar, Sentar, Namorar. jurar. O ar fica mais fácil. E tem palavras que eles evitam na rima, que é a palavra, por exemplo, mãe. Mãe não tem rima para mãe. Você não encontra. Então, você pode encontrar alguma coisa que se assemelhe, mas não é rima verdadeira. Então, a língua portuguesa tem disso, né? Fala então, mãe, ele vai falar mãe querida, e aí rima com ida. Exatamente. E aí rima com ida, né? Não com então, isso são os macetes. A outra coisa, com essa facilidade da rima, eles contam pequenas histórias e picarescas, né? De engraçados, brincando com aquele senhor que é careca, brincando com o outro que, né? Fazendo aquelas brincadeiras. É um outro ramo. Chama-se coco de embolada, chama-se esse ramo, né? E é muito rico o estado do Rio Grande do Norte, a Paraíba, sempre Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia. O Piauí não é tanto, já fica ali em cima, né? Mas esses estados aí é o miolo da coisa onde acontece. Isso, quanto mais próximo do polígono das secas, mais isso daí tem força. Por exemplo, você vai encontrar cantadores de embolada, que são os coco de embolada, no litoral. Mas tem uma linguagem própria. O coco de embolada praiano, né, ele tem uma forma de se conduzir. A origem mesmo está onde? Está no sertão. Ali você encontra o coco de embolada pura, né? E tem grupos que se especializam nisso, como Coco de Arco Verde. Tem um grupo lá maravilhoso, só faz coco. Eles põem coisa de madeira e batem os pés lá, uma dança própria, né? Então, olha o desenvolvimento, quantas vertentes, quantas variações que nascem do folheto de cordel. E assim vai. E eu vou lembrar de mais algumas no transcorrer, que são dependentes, são variantes disso daí, né? Eu poderia dizer, aproveitando isso daqui, deixa eu ver, tá. Eu poderia dizer, por exemplo, que o cordel, a literatura do cordel, ela tem uma riqueza que o pessoal não fala muito, mas sabe qual é? Que na literatura de cordel nós quase não alteramos nada, quase. Ela está intacta no Nordeste do Brasil. Então, isso é maravilhoso, por quê? Porque nós temos uma origem árabe, e você encontra essa origem árabe na literatura de cordel hoje no Nordeste brasileiro. Exemplo, foi até objeto de minha pesquisa, que eu estou fazendo um trabalho para a Unesco, né? Foi nessa viagem que eu fiz para Barcelona, foi vinculada a isso. Então, o canto do vaqueiro. O vaqueiro tem o aboio, tem uma poesia chamada Aboio para Quintino, né? O aboio é árabe puro, é um mantra árabe. Aí uma pessoa teve esse cuidado de descobrir um canto árabe
e trouxe um aboio de vaqueiro e toda variação musical perfeita, absolutamente igual a um canto. Então o canto do vaqueiro tem origem árabe. Então o meu trabalho Essa descoberta não foi você quem fez. Não fui eu não. Eu estudei e descobri que já fizeram. Mas não é citado isso. Então a nossa Interessante, né? é interessantíssimo. Então essa fidelidade que existe da cultura nordestina com as suas origens é muito importante. É muito importante. Né? Você pode declamar o Aboio de Vaqueiro? Eu posso. Eu perguntei porque eu conheço, mas pode, é tudo bonito. Então não tem problema, não posso falar, né? Diz a história, ano de 1958, no sertão da Paraíba, estava uma seca danada. Antes de começar a poesia, deixa eu dizer como é que ela foi feita, né? Ela faz parte desse livro romanceiro, deixa eu passar para vocês. É de sua autoria? É minha autoria. Eu escrevi em 1990, quando eu estava fazendo esse livro, e por indução de um poeta também, Francisco Martins Garcia, 96 anos, faleceu, né? E ele faleceu e ele me sugeriu, Bosco, escreve. Eu falei, não, porque na Paraíba eu escrevia. Eu fazia parte de bandas de música, essa coisa. E depois eu vim para São Paulo e não escrevia mais, não fiz mais nada. Mas ele me induziu no final da vida dele, falou, Bosco, eu gostaria de ler umas estrofes suas. E eu fiz, dentre outras, né, o Aboio para Quintino, que inicialmente tinha 99 estrofes. Olha só que loucura, muita coisa, né? E pronto, aí fez parte desse livro. Então eu vou falar o Aboio para Quintino, que é uma alusão a um fenômeno natural chamado seca no Nordeste, né? Ano de 58, no sertão da Paraíba, estava uma seca danada. E sentados na calçada de uma praça de Antenor, uma cidadezinha chamada São João do Rio do Peixe, né? Um menino e seu padrinho. Esse caboclo era assim um vaqueiro aboiador. E o vaqueiro assim falou, se dirigindo ao menino, coitado do nordestino, já não aguenta não. São José foi transferido, ou foi demitido, ou mudou de profissão, pois não cai um pingo d'água para molhar assim, seu Vicente. São 6 anos de sol quente, os açudes têm secado, de fome morreu o gado, não tem milho nem feijão. E não adianta não, um pingo d'água cai no chão se por ele for mandado. Ele pode estar cansado e não quer mais saber de reza, e um protetor que se preza merece ser respeitado. E se não tiver cansado, só poderá estar doente, e uma coisa diferente vai lhe deixar melhorado, de repente uma cantiga. Das bonitas, das antigas, ele escuta e se comove. Pode ser, quem sabe lá, mande chuva sem parar, isto tudo sem falar que estamos no mês de março, e hoje é dia 19, o dia de São José, e se não tem chuva hoje, este ano não mais chove. E seu Vicente Ferreira, que só prestava atenção, diz, olha, Dedé, rapaz, pode ter razão. Vamos já para a bagaceira, escolhe então um aboio. E passando a mão no olho, diz ele para seu Vicente, cante aboio para Quintino, cante bem alto de pé. Eu vou ficar bem quietinho, assim vai cantar para mim, bem mais para São José. E seu Vicente Ferreira se levanta e liberou da garganta este canto de aboiar. Diz a história que Quintino foi nascido em Jatobá, ajudava o pai na roça, sem nunca lhe reclamar. Ele era um pequenino, canela fina e franzino, que gostava de estudar. De Raimundo na cidade foi da banda musical, ele tocava de tudo, do que fosse de assoprar, mas na casa de Quintino de Raimundo era visita, e seu pai foi lhe chamar. De Antambeu você se dilatir. E Padinho olha para o céu. Eu sei que o céu estava carregado, relâmpago para todo lado, igreja tocando sino, era um dia de juízo.
Parecia, até aviso que o aboio para Quintino São José tinha escutado, e um vento desembestado não parava de correr. O sol a pino do dia começou a escurecer e um forte cheiro de chuva já arribava do chão. Não demorou, já se via e um mundo d'água caía. Finalmente era inverno no sertão. Com aquele mundo d'água que caía, era finalmente o inverno no sertão. Então termina a poesia aí, né? Obrigado. Então, essa poesia eu escrevi, faz parte do livro Romanceiro, né? Agora eu tenho um novo livro também. O Bosco, só te interrompendo, mais uma curiosidade, quer dizer, eu já tinha ouvido essa preciosidade que você escreveu, tem tudo a ver com o que você falou da música, mas o apoio para Quintino, essa música já existia ou você que fez também? Foi eu que criei. Então, mas aí a música, você falou que essa música, ela tem tudo a ver com a sonoridade lá dos árabes. Dos árabes. Aí eu explico como é. Então foi você que descobriu. Eu perguntei, foi você que descobriu e você falou, não. Não, eu explico. O campo harmônico na música é o universo onde você cria com variações músicas novas. Então o universo, a base universal dos mouros fazerem a música tem semitons, tem umas nuances que a música ocidental não tem. Você que pegou isso? Não, é histórico, isso é secular. Né? Foi você que criou a música? Foi, mas eu fiz com variações. Eu criei variações dentro deste campo harmônico. De propósito? De propósito. Então foi você que... Isso foi a criação minha. Né? Assim como tem música, por exemplo, o Romance da Bela Inês, cantado por Alceu Valença, que é uma música de folheto de cordel. Quem faz muito disso também é o Zé Ramalho. Zé Ramalho, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Isto é um mote, né? Que ele pegou a poesia do cordel nordestino e criou variações para escrever. Eu fiz o mesmo com esse daí, né? Eu peguei os cânticos de aboio, estudei alguns, não fiz igual nenhum, mas criei variações e fiz. Esse aboio é um formato. Um formato musical. Isso, Então tem, se você ouvir uma hora, pode pôr no Google, tem bastante. Aboio de vaqueiro aboiador. Quando você põe, você vai ver vários, mas sempre mostro isso, eu falei essa poesia, né, porque vocês solicitaram, mas faz parte deste conjunto, né? A gente pode lembrar mais, uma infinita, mais variações da literatura de cordel. Mas se eu lembrar de mais alguma aqui, eu já falo também, né? Mas tudo bem, eu gostaria de também nessa hora, que já são, sempre consultando com 1103, de falar como aconteceu, por exemplo, no Brasil, a expansão da cultura de cordel e se deve a quem e a que isso daí, né? Devemos a alguns precursores. Assim, saindo um pouco desse ponto aí, porque nós já estamos aqui em Portugal, né? Em Portugal estava praticando, e entra naquilo que é mais conhecido, né? Essa cultura popular era difundida Juvenal do Dragão. E de forma bem popular mesmo, que é popular. Eles faziam os folhetos. Romances pequenos, um romance que se utilizava muito o amor dos príncipes, das princesas, né? E Juvenal não se preocupavam com distribuição. Pegou, como se fossem histórias contadas, não tinha capa. Mas o que eles faziam? Juvenal, eles, naquelas ruas apertadinhas o dragão era o grande obstáculo deles. Venceu o dragão para caçar com pendurava de um lado para o outro, um barbante e pendurava aqueles folhetinhos. Daí a denominação de Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros nasceu na cidade de Pombal. A essa altura também em paralelo, olha só que interessante, 1860. E essa altura em paralelo haviam as grandes conquistas, as lutas também está no Wikipedia, a gente acha fácil. Eles buscavam muito ainda, criar um documento, que eu gostaria de passar bastante informação sobre a Espanha, a própria Roma também financiava essas viagens. Para mim foi um que veio do sul para cá, né? Tamires, Tamires, Unicamp. Eles saíam e no Brasil, no final, eles pararam aqui
lá, porque aí eu queria chegaram ao Brasil e dentro do Brasil, no Brasil, o que é que eles fizeram? Eles esses Leandro Gomes de Barros, naquelas navegações muito colunas no Brasil. Caixas e caixas, quando eu passei isso, literatura de cordel. Um link, não a literatura, essa nossa do Nordeste. Mas a cultura popular, ele é brasileiro, nordestino. Você vai passar o tempo um pouquinho na viagem, né? Viagem tão longa, né? Não é? Imagino eu, né? Que os marinheiros queriam também um pouquinho. Isso. Tanto que eles traziam muita filosofia, a cultura popular trazia cidade, por exemplo, muito importante na realidade armorial do Ariano Suassuna, aquele período também que diz que ele nasceu, que se salvou. Uma das coisas que marca na história, né, que nós um personagem que era Paraíba, o pessoal saía correndo e tirava da fogueira aqueles livros e guardava. Mas a toda a origem da família dele está em cidadezinha lá, mas também se salvou muito de... Mas nessa história tem toda uma construção que o filho dele, chamado Carlos Magno, é quem cuida do Cavaleiro da Távola Redonda, era bem lá os personagens que circulavam na cultura popular da época. Gomes de Barros, ele, muito bem, e esses navios desembarcaram no Brasil, coincidentemente, isso foi iniciação muito popular. Aqui foi nessa época, a partir do nascimento do Brasil. Serios, mas em todo o litoral recebeu na Paraíba em literatura de cordel. Os jesuítas, os espanhóis que produziam, né? Ele escrevia a literatura, vinham para cá também para... Mas também ele recebia da Europa conquistar a pequena, vamos dizer, e eles traziam o próprio jesuíta no costume de ensinar, oficina de impressão dele, fazer os folhetos, culturar os índios. Entraram muito desses livretos e folhetos no cordel, muito bem. Então, esse período foi o que trouxe 1940 como nossa literatura popular, portugueses, aí já eram portugueses mesmo, e a natureza, como isso era feito, né, em forma de pequenos livretinhos que traziam toda a história lá. E repetindo, a Espanha é voada na biblioteca, em Portugal também, a biblioteca de Portugal, mas a Espanha voada no mundo esses folhetos. Na realidade, tem um pouco, o Ariano Suassuna bebeu muito dessa fonte, em desenhos mesmo, são várias fotos. Mas isso daí é armorial. O que é armorial? Na realidade, o que é o conceito de armorial? Nessa época já tinha uma orientação para a produção? Mas a armorial trabalha com por exemplo, surgiu um pessoal de cordel, uma dupla, por exemplo. Um produto da era. Eles criando, aí ele precisa, quer divulgar, quer que chegue mais longe, né? Porque depois veio o LP, veio o CD, né? E hoje outras coisas que a gente precisa cada vez na própria internet. Mas naquela época, eu imagino que seria difícil para produzir. Comercializava nas feiras, né? Feira de feira ali, que é a barraca lá, do lado das verduras, que era a barraca era a barraca do cordel. E os próprios jornalistas, eles produziam no bordo lá sempre e saía vendendo, na mesma razão da aculturação dos então era dessa forma que se comercializava. Naquele tempo existia a monarquia. A monarquia era uma elite pequena que vivia bem e recebia as melhores informações. Ali, quem era da família real, que se preparava mais culturalmente. Quem era do povo, não, era aproveitado para fazer agricultura. Duas quadras, mas na verdade não são duas quadras, porque tem um verso em comum. Esse caldo todo chega, por exemplo, a escrita dessas histórias. Que como a grande maioria, 99% era tudo analfabeto, eles faziam livretos. Todo poeta de fato sem muita grande observador, gramatical, sem nada, seja né? na rua, mas faziam, seja leigo ou professor. Mas sempre existiu em todas as civilizações. Uma outra, no nosso caso, a literatura faz verdadeira pesquisa, basta estudo realiza, buscando essência e teor. No surgimento da Península Ibérica, né, aquelas tanto para a primeira parte do verso como para o final. Tem um nome para ele? E em Portugal, o nascimento de Portugal. É em 7.
mais direto. As 4 primeiras são na quadra. Aí entra duas. O cordel português é bem maior do que a espanhola. Aí entra duas iguais que se rimam. Então, E a é última isso daí. rima Então, numa nesse quadra de caminho cima. todo, tem Como muitos se fosse usuários duas, na é nossa uma literatura. são 7 Por exemplo, o cordel versos. misterioso, que é o nosso Cedilha. cordel, Ele está tudo em sete. Cedilha é sempre assim, literatura né? árabe. Sempre assim. Uma quadra que é Os 12 pares de França da guerra. alternado e depois como se fosse uma cestilha. Entra como se fosse uma cestilha. As duas rimando juntas. de França, então traz toda essa E aí depois a característica. última rimando com a primeira história sempre lá de trás. Dá uma sonoridade. O cordel do Brasil Esses foi folhetos mais aqui, concentrado no provavelmente, Nordeste, também não sei porquê, é uma outra pergunta. É diferente do cordel que veio pelos espanhóis, pelos outros países, ou existe cordel lá Mas aí também tem vários, você tem nas folhetos colônias de cestilhas. espanholas também, ou não? É diferente. É diferente. Por quê? Porque nós, brasileiros, customizamos. Eu vou dar Os mais estuda de quadra são cestilha, porque a cestilha rima dois, quer dizer que aqui, ó, por exemplo, pesquisa as realiza histórias e depois, né, traziam, faz verdadeira pesquisa, vasto estudo realiza. Como se fosse fazer uma cestilha, que você rima os dois Quando chegou primeiro, no Brasil, chegou e como depois, literatura popular, trazendo os heróis europeus, né? Mas chegou aqui substituiu-se. Hoje, por exemplo, em nossa literatura de cordel, o herói, por exemplo, Lampião. Lampião passou a substituir um personagem europeu. A história é a mesma, mas o personagem entrou na história como um brasileiro. E, por exemplo, do bem e do mal, o maniqueísmo, né? O que era do bem? Era aquele cara que lutava que nem um Robin Hood, né? E Lampião tem muito disso no Nordeste. Então, Da boca de muita gente. né, Da violento. Da boca E do mal, não tinha um personagem assim, muito preciso, então se utilizou muito o diabo. São duas. E vê a chegada de Lampião no inferno, né? É um folheto de cordel, é um folheto de cordel que trata disso daí, uma substituição real de personagens. Um ritmo lá nos espanhóis, lá na Peru, Equador, existe o Equador, os países que foram conquistados por espanhóis. Tem cordel de alguma maneira? Tem, na Argentina Então você tem. pode Argentina, perceber, tem. você vai Do perceber jeito deles, né? E Diferente sem do nosso. resguardou diferente na do jeito memória deles. certo. E Porque está- tive um exemplo, porque estava um presente. exemplo de cultura argentina é o que Participou o do gaúcho faz. evento e O aquele gaúcho não tem os acontecimento improvisos ficou deles, colado então na aquilo mente. lá é a literatura de Dando cordel ênfase às sílabas da Argentina, dos pancos, né? caracteriza Os gaúchos argentinos, então tem muito essa ligação. Todos os Então, estrofes muitos se países, a se Colômbia, desenvolvem nisso daí. não tem a E de força tanto ouvir que tem a contar, cultura nordestina. achando A cultura nordestina deu uma força enorme para a literatura Rio popular. sobre três São duas letras, coisas uma que a sílaba gente escondida, sem força, interessantes. mas na está cultura na, nordestina. onde está. Primeiro deve ser foi paroxítono, a som, né, literatura paroxítono, popular, isso aqui. a força que ganhou E que eu ouvi Nordeste registrar, brasileiro. de fato fiz Popular um com os sumário, folhetos de cordel, assim né? Isso daí concede ao por quê? leitor, Porque sem nós fazer vivemos nem bem semelhante esse informe à Idade literário. Média. Então ficou tudo bem Passou um harmônico. tempão no Nordeste, Se você escapar agora desta já era um métrica, pouquinho de desenvolvimento. Mas nós ela não vivemos as tem mesmas a dificuldades, sonoridade 90 e perfeita. tantos por cento de Esse aqui é o problema analfabetismo. da literatura de cordel. Você fazendo Pessoal perfeitamente passando tudo se encaixa. dificuldades, já tem as Você agudas, respeitando as tudo sílabas certo. tônicas. As As sílabas secas, tônicas né? ou sílabas Então, poéticas isso fez são com as que sílabas que fosse, orientam vamos dizer, a absorvido colocação esta daquele cultura no verso Nordeste do dentro Brasil. de um compasso A quase cultura musical nordestina, mesmo, né? Nordestina Então, não, a cultura da Você vai literatura encontrar, do por cordel, exemplo, inicialmente, sílaba no poética, começo nário, da América, é uma sílaba foi poética. distribuído em Rio, toda a América. ele se esconde Mas, dentro de que forma? que vai funcionar na, Manuseada pelas achando forças, extraordinário. vamos dizer, oligarcas, Mesma coisa que né? este- Os achando reis, aquelas coisas. extraordinário. Então era um grupo menor. Esse rio ficou solto, E sem ele não força tem de força. penetração. A sílaba tônica Onde é que a literatura de cordel Então, tem penetração? em- Exatamente olhando no agora povo, essa parte, o grande métrica, povo, você aquele percebe povo mesmo. Eu vou que aqui antecipar são uma coisa. Naquele tempo estrofes não tinha de 7 comunicação. sílabas Não tinha poéticas, comunicação. né? Então, o De que era que o 7 folheto de cordel sílabas, fazia? O com papel do versos jornal. de 7 O sílabas. papel do jornal, né? Agora, Ele quando chegava você e estuda, transmitia, por você exemplo, o falecimento de um político famoso. Getúlio Vargas é bem um modelo disso.
São 1954, morreu em 7 versos, cada verso com 7 sílabas. Os folhetos de cordel invadiram aqui todo o Nordeste. E com 7 estrofes para completar o Mas as estrofes é binário. Mas o folheto de cordel toda casa escreve. Em A mãe, por exemplo, botava nós para dormir na rede. Depende da história. Depende do tamanho da história. Outra coisa que é fundamental em ter. Então aprendi muito. Você Em está casa tinha pilhas e pilhas, porque sempre que surgia um tem as folheto duas novo, coisas. papai comprava, Tem trazia lá e a poesia, gente até aprender que a ser é alfabetizado tradicional, pelos que folhetos nós de cordel. fazemos Então, tem muita força. Né? que eu quero E essa é dizer uma das diferenças dá que a gente tem sentido do na folheto literatura europeu. do cordel. E tem o Os contrário, personagens tem que um aqui nós cantador customizamos, temos nossos personagens e e a força acho que nem existiu, na realidade é produto de um livro através da literatura. chamado Zé Limeira, o poeta do Não, absurdo. mãe cantava, não. Ela narrava, ela recitava. Olha que bom, você está puxando uma coisa Orlando muito Tejo, legal. com O folheto de cordel é a grande base dessa Então o história. pessoal acha que ele criou este personagem, não existe. Inicialmente, Mas por quê? Porque ele tinha uma tinha característica, ele se preocupava só com rimas, ele misturava também sem capa. Para ele estava tudo Os mais misturado. antigos não tinham Deixa eu capa. ver Eles se traziam histórias das guerras popularescas, essas coisas. O Zé Limeira, vocês vão perceber o que eu estou falando. Mas aqui é dentro do processo estudantil, né? Um negócio É engraçado. engraçado. O cordel é a grande Olha matriz. só que ele chegou aqui agora matriz. E ele criou ele não gostava derivados. de carro, Derivados. Um dos derivados é um cantador repentista. Ele fazer cantoria. Ele utiliza o sair folheto do litoral e até as as histórias histórias lá no e centro da faz Cajazeiras, daqui fazenda Melancias, por exemplo, lá no sertão. E improviso. E a pé. Ele levava queijo e rapadura para não passar fome e a pé atravessava o estado da Paraíba. Quer dizer, uma coisa meio assustadora, repentista, ele chega mas para faz fazer parte uma dessa coisa. história também. Nós ser temos o folheto de coisa cordel, é a principal criada. matriz. Tá ali, tá Mas é montado. muito interessante. Eu vou falar Aí, uma de Zé Limeira. o cantador Vocês vão achar é a as forma estrofes. do folheto de cordel animar O festa. Marechal Floriano, Por exemplo, antes de ir para a Marinha, não tem mais, mas eu fui muito perdeu batizado. tudo quanto Você tinha chegava numa lá e tinha aposta dois com cantadores cigano. repentistas que botavam Foi uma vaqueiro baciazinha 20 ali na anos, frente, né, fora o pessoal os 10 botar que um foi dinheirinho, sargento. Já e fazia diferenças, né? Mas tudo Nunca saiu do convento, nem nem para levar a corveta, pimenta, só malagueta de Vitória. Então ele mistura. E fazia religião. improviso. Em cima de um tema de Ele cordel. está preocupado. Pegava um tema de cordel, não. Não, esse é uma delas. Pegar Outra um tema dele que fosse sugerido, assim, sugerido. Então não tem nada a ver com Pedro cordel. Álvares Tem, Cabral, não tem, inventor assim, do telefone, toda a porque estrutura ele tá do buscando cordel. rimas, Se né? você abrir, por exemplo, forma- Começou É. a tocar trombone A forma, na volta de sim, Zé Leal. O ritmo. Mas o como ritmo, tocava a métrica, mal, as arranjou sílabas, dois as sílabas. instrumentos. É, Daí cordel. chegou um Só que sargento você querendo não traz encavar aqui os no três. folheto de cordel, Tá. traz Quem da tem razão atualidade. dessa vez. Então nós estamos falando de aniversário, ele vai elogiar então, isso era o Zé padrinho Limeira. daqueles Ele meninos. é Aí padrão falou dele, é do Juvenal, aí Aí já Então, ele rima fazia com de várias Arsenal, formas. Tudo misturado também. Não tem um ele padrão faz também toda a não. métrica. Inventa um cordel cantado. É a Na cestilha hora. e aí o que é que está servindo dessa Isso é forma? brasileiro. Isso não tinha lá. Não, Isso lá é- não isso é tem. nosso. Bem brasileiro, se Deus quiser. Bem nordeste. Fala bastante sobre E aí isso, eu passei um para fixar tempo mais mais esse com conceito seis tema da aqui, né? estruturação Passei de estrofes de cordel. procurando Mas eu como é consegui que se se transmitir transmitir essa essa cultura, né? Aí um dia falando, pô, Por isso exemplo, é oralidade. importante Oralidade, então, cordel, as a casas xilogravura, tinham aquelas que é a pilhas capa, de né? folhetos. Nos folhetos Então, os antigos. filhinhos nasciam, Hoje, iam que nem crescendo, isso aqui, ouvindo tudo em cordel. folhetos de cordel, Os né? pais e avós iam morrendo. E ele e aquele filho que era filho agora passa a ser pai também. Os filhos, Então nunca jogava Então, fora. a xilogravura é Recentemente, importante. O nós mote tinha em é Alagoas uma importante. senhora que tinha coisa. O que é o 400, mote, né? vou falar um pouco de 400 de mote dentro de cordel guardado. E ela cantava os cânticos, aquelas piloas situadas. Você pode estabelecer um mote. O mote é aquela... Mas pode ser vivendo uma agora, ela dupla tinha frase, uma 90 frase anos, dupla, né? Vivendo agora, pode ser como uma é que ela frase sabia só, tudo aquilo? mas que Foi através orienta, dos ela está nossos presente historiadores sempre no guardam final, arrematando folhetos de cordel, aquela estrofe de cordel.
Que Mas você deve bem ter tudo na famosa, que é internet, não música, tá, que o pessoal gosta muito, que é aquela que a Melinha canta na também. internet bastante. Mulher nova, bonita, E digitalizada, carinhosa, faz o homem gemer sem né? sempre dor. E São isso duas, é né? uma. Outra também que é uma variante, e aí você vê o folheto de cordel servindo às festividades, né? Batizado, casamento, pé de parede, pé de parede é meio, os cantadores põem a bacia na frente e vão. E hoje tem muito no Nordeste. Eu tenho quanto mais admiro pessoas que nos meus murais de folheto de cordel são cantadores repentistas. Essa violinha Você já tem é 10 sílabas. então essas 10 muito comum no Nordeste do Brasil. Faz o homem Ela está com afinação gemer de sem violão, mas tem sempre dor. afinação É um própria, nó. né? Para isso, para pode ser cantoria uma qualquer. cantoria de pé de parede sugerida por E qualquer pessoa. outro também é o teatro. Ah, eu gostaria de você Os cantar bem bonecos, né? encaixasse Então, o esse teatro em mote si na é o teatro próxima grego, estrofe. aquilo que a gente já Na próxima conhece, né? cantoria. Mas Então no eles Nordeste fazem toda uma brasileiro, história sempre Pense-se terminando os cada estrofe bonecos, com aquele mote. manipulação dos bonecos, né? Eu tenho bonecos em casa que eu mesmo construí. Mas com esses bonecos, Mas ela fala bastante coisa né? sobre Para aqueles bonecos, ele está baseado nos folhetos de cordel. Né? Então é outra forma de se atingir a coisa lúdica da fantasia, que o cordel em si, então, tudo se literatura, desenvolve em torno é da toda mulher, fantasia, em torno do muito carisma, em torno da sedução, tudo se desenvolve. E ele tem um tempo, desses monolengos, do outro. é uma Enquanto variante, é o um outro está derivado cantando, ele está do folheto de bolando a cordel próxima estrofe. nesse processo de Pegando a fantasia. deixa que Você aquele apresenta deu, um teatro, ele está bolando a pequenas próxima, histórias, estudando as rimas, né? Então são Normalmente da apresentadas frente para ali, trás, quais aí são as seguindo rimas, também é caminhão, mesma forma. pregão, a métrica, a rima, como se fosse um folheto de cordel, mas também criado na hora, e depois ou já então criado em elabora, canções. enquanto ele não termina dele, vou montando Já uma música, estrutura que dá sentido àquela estrofe, está tudo dentro do que pede rimas, um com ponto. os versos, tudo direito. Não é fácil. E faz não é fácil. tudo isso Então é aqui. fundamental, Outro aproveitando também, esse que é momento, dizer que derivado, muito importante você ter um arsenal grande. a história do Bumbá, do boi, por exemplo, que é vocábulos, cortado em pedaços para vocabulário deixar extenso, aquilo que vem dos e uma portugueses, capacidade né, feito de movimentação em quadras, dessas palavras dentro de um com texto, rimas, com a mesma rimado, estrutura em folheto de cordel. Então essa é a Então, beleza o da Brasil literatura de tem cordel e muito caracteriza disso, cheio disso, né, esse tipo de E você literatura. vai descobrindo mais coisas. O O vendedor de folheto decassílabo, da ele feira. é 10 sílabas dentro de um verso. Perfeito. E quando são 10 versos, como é que é o nome disso? Eu adorava ir na feira da minha cidade lá em Aí Carazinhas, né? esse décimo eu E estou vendo ficava aqui. vendo os estrutura de um, cantadores está dividido em repentistas 4, que vendiam 2, os próprios 4. folhetos. Pode ser Eles invertido no faziam final, os 4, 4, 2, folhetos, alguma coisa assim. traziam numa rota, uma linha pequena, abria lá Repetindo com finalização do verso. e pegava o folheto e começava a recitar. Mas ele cantava 2, 3 estrofes. Depois falou, olha, agora vocês compram para ver o resto da história. Né? Era assim, uma forma de induzir. Ao mesmo né? tempo insistir. Nós fizemos, né, Marcelo, aqui na Bienal do Livro, entendi. né, nós parávamos Nesse as caso pessoas, aqui, ele está cantavam fazendo duas, 2 três rimas, né? estrofes, Faz a assim, ímpar com a bem ímpar, parecido. com a Mas esse não 3, oferecer para e a vender, 2 com a né? 4, Só né? cretinho. Mas também você faz as duas, né? Você faz a 1 Entre com a 4 e rima as duas intermediárias também. A partir da Saré, por exemplo, a forma de trabalhar 4, Ô, Bosco, com licença. Uma curiosidade. Os repentistas, o pessoal que faz cordel, são muito bons. Mas é isso, Eles você criam tem na variações. hora. É o mesmo neste Existe livro. alguma técnica para desenvolver Esse isso? romanceiro, esse meu também, eu criei variantes, eu pegava uma décima, um exemplo, e depois criava variações dentro. Aí depois eu fui fazer um sumário, a editora do que eu dizia quais são as variações que eu impunha, que a gente também repentista a formas muito embolador de bem originais, que nem o embolador de feira. Embolador de feira é aquela música que fica lá na Praça da Sé, faz uma rodinha e fica brincando com o público, tudo contado na hora e todo mundo dá risada como se fosse um pequeno circo. Né? Árabes são emboladores de nossa literatura de cordel do sertão, eles utilizam macetes, pequenos macetes. Por exemplo, a rima que termina em ar é bem mais tarde. E nesse livro eu fiz uma proposta, falar, cantar,
eu posso trabalhar uma décima com pequenas variações, que nem essa que você citou, por exemplo. Namorar. Segundo ar fica mais fácil. E tem palavras que eles evitam na rima, que é a palavra, por exemplo, mãe. Mãe não tem rima para mãe. Agora tem outro encontro, então você pode encontrar alguma coisa que se assemelhe, mas não é rima. No momento que você faz série, então a língua portuguesa tem disso, né? Fala mãe, ele vai falar mãe querida, e aí rima com ida. E aí rima com ida. Então, isso são os macetes. A outra coisa, com essa facilidade da rima, eles contam pequenas histórias, e picarescas, né? E engraçado, brincando com aquele senhor que é careca, seja leigo professor. Fazendo aquelas brincadeiras. Faz verdadeira pesquisa, vasto estado realiza, buscando a essência e teoria. Perfeitamente. Aí, foi uma sétima. Quadra com três, depois as três rimando as duas em si, e a última com a primeira lá. Nesse livro romanceiro tem uma sétima aqui, por exemplo, eu deixo as duas penúltimas neutras, eu não preocupo que elas rimem entre si. Não necessariamente, porque aí a última é que vai puxar a rima lá do professor. Lembra, vai remeter a primeira rima tônica lá da quadra. Exatamente. Dá uma ênfase, dá um chamamento, né? Então, litoral. Mas ele, aproveitando esse caminho praiano, né? Ele tem uma forma de sétima é legal, cara. A origem mesmo está onde? Está no sétima não, sextilha. E tem grupos que se especializam nisso. Mas está dentro da proposta. Hoje, nós estamos trabalhando mais a parte de história e técnica, só faz mais ou menos do que a literatura. Amanhã, aí eu vou solicitar, né, nós participemos de forma mais integrada. Olha o desenvolvimento, lendo, sentindo as diferenças, para nós aprendermos o folheto de cordel. E assim vai. Uma coisa do que eu programei aqui, nós temos mais algumas. Vocês fazem uma pergunta, aí a gente já puxa para aquele canto, dependendo, são variantes dentro daquilo. Eu poderia dizer, respondendo dentro do contexto, apesar de escapar um pouquinho desse release aqui. Mas aí também vai ser bom na hora que a gente montar o grupo, porque essas coisas todas eu vou passando e nós vamos interagindo. Olha o que eu achei isso, tal. Enfim, é uma complementação de aprendizado sobre a literatura. Tem uma riqueza que o pessoal não fala. Eu fiz uma quadra variando aqui. Essa quadra que eu fiz, nós é uma homenagem à minha mãe, não alteramos nada, mas ela obedece uma técnica dos benditos. Bendito então, isso é maravilhoso, que é muito utilizado no Nordeste do Brasil, mas é o bendito. Nós temos uma origem árabe, e você encontra essa origem árabe na literatura quadra hoje. Olha assim, uma estrofe para ser um exemplo. Que se repete no final do capítulo. Quer dizer, uma quadra assim, é uma quadra com essa variação. Foi essa viagem que eu fiz para foi a modificação que eu criei para isso. A ilustração também é minha desse livro. Canto do Vaqueiro, que eu também sou desenhista. O apoio. Então, eu vou ler essa quadra aqui, o apoio, chama-se Maria Sã. É árabe puro. Cantando esta prece que vemos no céu. Brincando com anjos de São Gabriel. Esse cuidado de descobrir Céu e Gabriel rimando, que a segunda e a quarta. Um apoio de Vaqueiro, segundo e quarto verso. Toda variação musical. E o primeiro e o terceiro de Deus. Não me preocupei. Então, o canto do Vaqueiro, ele tem... Isso é o meu trabalho. Essa descoberta não foi você quem fez. Não fui eu não. Eu estudei e descobri que já mas não é citado isso. Então a nossa é interessante. Então essa fidelidade, essa característica, né, então vou ler. Cantando esta peça que vemos no céu, brincando com anjos de São Gabriel. Você pode declamar o Boi de Vaqueiro? Eu perguntei se eu conheço, né? Não tem problema. Eu vou ler a primeira, depois vamos ver se mentaliza. Tu fostes chamada pela mão de Deus, ó mãe, protegei todos os filhos teus. Tu fostes chamada pela mão de Deus, ó mãe, protegei todos os filhos teus. Então, a cada término de um quadro, de uma quadra, nós fazemos essa chamada. Tá bom? Como um refrão. É de sua autoria.
Tu foste chamada pela eu escrevi em mão de Deus, 1990, mãe protegei, quando eu todos estava os fazendo filhos escritos, muito bem. introdução de um São poeta apenas também, 4 quadras, Francisco cada quadra Martins, com em refrão 96 cada ele um. faleceu, Nas estrofes, né? E ele faleceu e ele disse, Eu faço sozinho, escreve. Eu falei, não, porque na Paraíba eu escrevi. Fazemos juntos Fazia parte de bandas de música, essa coisa. Mas aí eu falei, junto a gente faz. Depois eu vim para São Paulo e não escrevi mais. Mas depois deu desafio. Mas ele me pensou assim, da vida no final, então vamos lá. Eu fiz, dentre outras, né, Cantando esta Amor pra prece Cima, que que vemos no céu, inicialmente tinha 99 brincando com estrofes. anjos Olha de só São que Gabriel. loucura. Muita coisa. Tu fostes chamada pela mão fez de parte Deus, desse livro. ó Mãe Então eu protegei vou falar uma coisa todos para os filhos, filhos que é uma alusão a um que fenômeno Nossa Senhora natural te chamado cubra de seca. luz, e a todas Marias, filhas de Jesus. Ano de Foste 58, chamada pela mão Paraíba, de estava Deus, seca ó da Mãe noite, protegei sentados todos na os filhos calçada de de uma Deus. praça. Ó Maria uma Santa, ó cidadezinha Mãe chamada São sertaneja, João. deixai que teu Um menino, manto seu nos cubra e padrinho. proteja. Esse caboclo Foste era chamada pela mão de Deus, E o ó Mãe vaqueiro assim protegei falou-se todos os homens de Deus. Coitado do Um dia nordestino, no já céu não aguenta nos não. encontraremos São José foi de novo transferido, ou juntinhos, será foi felizes demitido, ou mudou de seremos. profissão, foi no cair um Foste domingo da chamada luz. pela mão de Deus. São ó 6 Mãe anos de sol protegei quente, os açudes todos têm os secado, de fome morreu o gado, Essa é uma não tem parte milho nem feijão. E não adianta não, um pingo d'água cai no chão, se por ele for mandado. Ele pode estar cansado, não quer mais saber de reza, e um protetor que se preza merece ser respeitado. E se não tiver cansado, só poderá estar doente. Uma coisa diferente vai lhe deixar melhorado, de repente uma cantiga. As bonitas, as antigas, ele escuta e se comove. Pode ser, quem sabe lá, mande chuva sem parar, isto tudo sem falar que estamos no mês de março. E hoje é dia 19, o dia de São José. Se não tem chuva hoje, este ano não mais chove. Após a penúltima expresso, eu Você criei uma rapaz pode ter razão. Vamos já para Bagaceira, escolha então um apoio. Um refrãozinho que vai dizer, então, os Cante mosqueteiros apoio o Paquintino, cante brincadeira que eu faço com Alexandre. Eu vou ficar bem quietinho, assim vai cantar para ninguém mais para São José. O seu Vicente Ferreira se levanta, então ele cita tirou da garganta este canto, eu vou apoiar. Aí eu Diz a história que Quintino foi nascido em Jatobá, ajudava o pai na roça, sem nunca lhe reclamar. Ele era um pequenino, canela fina e franzino, que certa vez um senhor Dumas, peraí, vamos estudar de Raimundo também. na cidade foi da banda musical. Ele tocava de tudo, Certa o que vez fosse um de senhor assoprar, Dumas, mas na certo, casa de Quintino que Raimundo era visita, e Dumas, seu pai foi lhe certo, chamar. Certa vez um senhor Dumas, quando no sertão passou, divulgando seu trabalho que na França publicou, passando por Cajazeiras. Ai, ai, ui, nem bodegas sei que o céu estava carregado. Então vamos lá em frente, tocando Aí sempre vocês de juízo. Parecia, até vinho sempre apoio para Quintino. E essa foi a variação que eu dei. E um vento desinvestado não da para quinta. correr. O sol vindo do dia começou a escurecer, cesto de chuva. Já arribava do chão, não Bem no demorou, centro já da se cidade, via, Senhor e o mundo Dumas já acalhou. Finalmente, Muita gente estava em volta, eu também, Aquele mas meu mundo avô. d'água E que ao caiu falar dos era personagens, finalmente foi assim que começou. termina a poesia. Batalhando, tinha a espada sempre pronta para atacar. Sua vida era um mistério difícil de desvendar. Para saber os seus segredos, tinha muito que esperar. Aramício, mas propositadamente eu daria apoio para Quintino. Essa música já existiu, foi você que fez também. aí eu pus Aramício. Então, mas aí a música, você falou que essa música, ela tem tudo a ver com o nome original do mosqueteiro, era a sonoridade lá dos árabes. Aramício, mosqueteiro, esportista, sonhador, Que descobriu? Eu perguntei, foi você que descobriu isso? Você falou, não, uma prancha de surf, a espada ele trocou. Depois vendeu o cavalo. Só lutava por músicas novas.
Era Então, o Flatus. universo, a base universal, Tem outro é personagem, os Flávio mundos fazerem a música. Era tem Flatus o tons, predileto tem dos umas cuidados nuances da que a rainha, música ocidental combativo e elegante, gostava de andar na linha, se precisasse de espada. Ai, ai, Mas eu fiz com já variações. puxava Eu da criei barriga. variações dentro Já desse postos, era eu posto, comia muito espadachim bonachão, a espada enferrujada estava mais para mosquetão, mas quando era convocada, ele virava dentro de cordel. O que faz Disse muito que disso os com três Deus, mosqueteiros eram assim todos por Ele é um, novo, bonito, mas não carinhoso, eram bem da faz França, muito eram isso, de Cafarnaum, detestavam abrir latas. Que ele Ai, pegou, ai, é, de sardinha e de atum. Esse atum eu pus mais para rimar, que é difícil. Variações dessa palavra. Eu fiz o mesmo com esse daí, né? Teve outros personagens que o senhor Dumas falou, um tal de Richelieu, que era padre ou camelô, das garotas de programa. Ai, ai, da Mileide da Marca. Tem bastante. Do Conde de Monte Cristo, ele falou muito, disse que a máscara de Cristo esqueceu na capital, depois passou o chapéu. Ai, ai, vendo quem dava R$1. A gente pode lembrar mais. Eu fiquei desconfiado da história que Mais eu variações por causa das 6 cachaças que lhe deram Mas se eu nesse lembrar dia, mais alguma só coisa, depois já que fui saber. Mas também eu gostaria de ser Então é dessa forma. Aí você incorporou, nessa você incorporou o espírito nordestino, o humor do nordestino. E aí peguei a história dos 3 filhos, né? E fui criando essa coisa, aproveitando, não sei, Leandro Gomes de Barros, 41. E esse ritmo está bom, porque nós pegamos essa linha de trabalhar a formação das estrofes, mas ao mesmo tempo criando inovações dentro da própria estrofe, que nesse do Ai Ai Aleluia é uma coisa que existe na cantoria nordestina, né? Um romance, mas que eu achei aqui implementando os príncipes das nações. Eu achei interessante, fiquei surpreso, você ter colocado entre a penúltima e a última, porque eu colocaria no final, não sei, talvez não desse o mesmo efeito. masculino, e o dragão era o grande obstáculo dele. Tinha que vencer o dragão para casar com a princesa. Esse tipo de cantoria. Então, esse desencaixou na Leandro lá na Paraíba, mas tem outras regiões que ele põe no final, que nem Eu acho que porque se você está tocando, fica legal do jeito que você fez, fica mais legal do jeito que você fez. Ele dá aquele break, aí ele continua no final. Para fazer um fechamento. Também está você foi mais criativo do que eu seria. Não, mas tudo bem, é um grupo, vai. Que eu gostaria de passar bastante informação sobre literatura e cordel, absolutamente em torno. E é assim que a gente vai fazendo uma evolução para mim, né? Tamires. A mim Tamires. Tamires, muito próprio da literatura do cordel. Aí no final são as suas origens. E eu criando esse grupo, amanhã eu já tenho condição. Mas nada proíbe de estar comigo. O cantador na perna. Então, esse Leandro Gomes de Barros é um desses precursores dessa literatura do cordel no Brasil. e depois eu colocar essa variação, Coloque a beira mais outra variação, né? Então tem várias variações que são criadas e se fixam no tempo. Depois Com esse nome aí eu cheguei dentro das obras. Pombal é de... Essa daqui eu fiz na Paraíba. é uma septilha, 7 sílabas, sem obrigação da, por exemplo, da sexta do Mário do Ariano Suassuna são livres. E essa é a variação, porque normalmente Mas em João Pessoa, você no faz nome não era João Pessoa na época, era Paraíba, né? a antepenúltima e a penúltima rimário lá, mas não a precisa, toda origem, a família basta dele terminar está em café, picolé, já está bom. Esqueci o nome agora. Pão e perdão tá bom. Mas Nessa nessa não é cidade obrigado tem a ficar toda uma fixo. construção que o filho dele, chamado Manuel Dantas Suassuna, é quem cuida hoje. Né? Então, isso é comum Está lá na, nos casos na de Paraíba. você criar variações. A E sétima Leandro Gomes de sílaba, Barros, ele, além de escrever, ele produzia folhetos colar na na rima.
Mas aí eu quis isso, verdade, mas sempre respeitando a métrica. Todas elas dentro daquele compasso, rimas muito forte, sílabas poéticas, paraíbas em literatura de cordel máximo. E ele também foi um desses dentro que produzia versos, né? Ele escrevia, então essa daqui, ele escrevia versos, homenagem que eu fiz para ele. Mas também ele recebia dinheiro, 96 anos, pequena, vamos dizer, digamos que o criador, após cumprir cada meta, já vendo que em 7 dias não teria obra completa, criasse tudo no mundo, mas não criasse a poesia e nem criasse o poeta. Esse daqui é de 1940. Você vê, criasse tudo no mundo, mas não criasse a poesia. Com uma construção em frase, em oração, está perfeito. Não criasse no mundo, não criasse tudo no mundo e não criasse, mas não criasse a poesia, né? Então, mas não tem rima entre mundo e poesia, não dá rima, mas são neutras, isso propositadamente. E durante, isso aí é uma estrofe, não. Xilografo. Uma poesia. Esse é xilografia, mas tem outros que chama-se desenho, são várias fontes. A quinta e sexta, os mais antigos são em xilografia. Digamos que o criador, após cumprir cada meta, já vendo que em 7 dias nessa época já tinha uma orientação para a produção, tudo no mundo, mas não criasse a poesia. Por exemplo, na surgiu terra só haveria um tristeza pessoal de e cordel, desolação. uma dupla, por exemplo. Sem matas, sem oceanos, Eles só criam, ele crateras precisa, de vulcão. quer O divulgar, sol não quer esquentaria. que chegue mais longe, né? Porque depois veio fazendo o rima, LP, né? Na veio o Lua não se CD, né? veria, E nem São hoje outras Jorge, coisas que nem não precisa na, Eu acho que ela vê na própria internet. Mas naquela época, valoriza ainda mais, né? eu imagino que seria difícil para produzir. Nas feiras, Nas tem feiras, dia, Não proibiu. utilizava nas feiras. Mesmo porque O o sentido aqui pede bastante. do lado das verduras, que Na era a Lua não se barraca veria, 3, era a barraca do cordel. Mas nada melhor para nem São Jorge, nem Bragas, aí vamos embornar. E o homem teria não teria inspiração. A boca não sorriria, um sensor em cada mão, óleo liso pelas veias, pulsaria um motor bomba no lugar. Tem uma rodinha de pessoa, adorava quando era criança, entrar ali, aí tem um... Nesse mundo não teria Ana Cora Coralina, Dona Raquel não seria escritura nordestina, Lisperto nem nasceria, para depois me morrer triste quando ainda era porque menino. tem um verso em comum, tanto para a primeira... O grande Gonçalves Dias, um poeta não seria, talvez nosso Castro Alves nem nascesse na Bahia, Dom Quixote de Cervantes nunca seria escrito, Camões não grande existia. observador. Seja na rua ou no mato, seja leigo, Já Vinícius de Moraes seria um embaixador, seu Cartola da Mangueira, militar ou corretor, Chico Buarque seria qualquer coisa neste mundo, menos um compositor. Então ele combinou. Leandro Gomes de Barros, por não cumprir seu papel, Patativa do Assaré, sem poder fazer cordel, subiriam numa escada, juntos com Zé Limeira para fazer entra versos do duas. céu. O nosso Aí castelo entra duas iguais, se rimam, vocês conheceram, e a última rima com uma quadra de 5. É como se fosse. o nosso castelo Hansen numa estrela viveria, palavras, rimas e versos, nada disso existiria, e nem mesmo essas estrofes que dediquei ao poeta Francisco Martins Garcia. Porém, o que eu disse aqui é pura especulação, porque Deus nos deu poetas, nos deu versos, deu canção, só nos resta lhe pedir, não deixai que nunca seque Dá a uma fonte da sonoridade diferente. Esses chama-se o faltar dentro de o faltar. O faltar está dentro de outros pedaços, que essa daqui tem umas mas aí tem vários, você tem pedaços em cestilhas, 6 versos, que eu trabalho com ópera também. Mas eu acho que como eu só faço Operetas, são pequenos dobrado, fica interessante. Então, a minha natureza É uma mistura de quadra com cestilha. Porque a cestilha rima 2, quer dizer que aqui, ó, pesquisa realiza e depois, né, faz verdadeira pesquisa, vasto estudo realiza. Como se fosse fazer uma cestilha, você rima os 2 primeiro e depois
Tem esses dois tipos. Alternadamente. Alternadamente. Eu já conheci Se tornar poeta ou nascer essa poeta. história. Conversa que me editou muito, que é do Gabriel Eu já Pensador. vi A mãe dele era famosa, né? Era jornalista, né? Aí tem uma música dele que ele fala assim: ficar famoso e rico nunca Eu foi já minha meta. Minha mãe já era isso, eu só queria ser poeta. 5 mais 2, 7. Aí eu ri, opa, dá pra eu ser poeta. Eu Eu tenho esse ritmo. achei legal isso. Todos podemos, né? Todos podemos. Não tem pretensão de chegar aos pés, em comparação Não com tem. o outro. Cheio Cada um da faz a comparação. arte. É Nas expressão. sílabas normais, Quando você vai comparar, se é uma expressão. Cada utiliza pessoa tem uma história. Então ela expõe aquela sua história, não dá poder de comparação com outra história, não é? Então, isso daí se denotava muito quando a gente ia no passado, nos saraus da biblioteca feita em Guarulhos, baseada em compasso musical. nós Então vimos você pega as um tônicas rapazinho e novo, que é o coloca Rogério esses Brito, né? tempos Rogério Brito musicais. é um casado, tem filho Então você moço. pode perceber, Mas se eu você contar no conheci dedo, ele você e vai o Vinícius perceber pequenininhos. que resguardou assim, na e já memória com o certo. papelzinho dele escrito, ele tremia Porque tanto estava, de emoção, porque ele presente. tremia, porque aquilo era o mais Participou do importante da vida evento dele naquele e aquele acontecimento Então, isso não dá poder de colado na não é? mente. É algo Dando único. ênfase às Cada sílabas. pessoa tem aquela. Isso caracteriza Aquela- os pontos aquele fortes jeito, da literatura. coisa. Então, E é todos isso daí, eu os sempre achei que é isso. Então, é muito interessante. nisso daí. Outra coisa E que de tanto acontecia, ouvir contar, tem mais coisa que achando eu extraordinário. E aí eu já vou partir para Na nós perguntar. Rio, Nossa, eu gostaria de entrar com uma canção também que é sobre poesia de cordel. Mas Fazer estando na, é onde está nário, Mas deve pra ser dizer paroxítono, o som, né? Que Paroxítono, isso aqui. e um menino, quando a gente, no E passado, que eu muito ouvi passado, registrar, criança, do fato os filhos, fiz um sumário, meus assim filhos, mas aí concede aquele ao problema de leitor, droga que existe sem muito fazer seriamente, nenhum né? furor, E a gente esse comecei a cuidar informe dos filhos dos literário. outros também. Então ficou tudo bem Os filhos harmônico. todos, Se graças você a Deus, escapar nunca desta ninguém quis isso. métrica, Por quê? Porque nós trouxemos ela não uma tem atividade a cultural, sonoridade né? perfeita. E eles se envolviam Esse com é aquilo, o não tinham tempo problema para pensar em nada da diferente. literatura. Você E faz seduzir os pais da aquilo se região. encaixa. Então, de final de semana eu Você tinha uma explicando belinha as velha lá, sílabas enchia de criança e aí As ia jogar sílabas bola não sei tônicas ou aonde. sílabas E eu falava com poéticas eles não sei aonde. são as assim, sílabas nós que respondíamos. orientam E hoje são a homens colocação feitos, todos daquele versos bem estabelecidos, e é um orgulho danado para a gente ter contribuído com Então, isso. Né? Mas você vai essa encontrar, por parte exemplo, que a sílaba poética, nário. Então eu acho que eu vou partir, se vocês me permitirem, Rio, nós já falamos ele se esconde. e vocês, que bom, que vai funcionando na todos, eu fiquei muito feliz. achando extraordinário. É a mesma coisa forma que de nós achando aprendendo extraordinário. juntos. Esse rio ficou solto, ele não tem força, é a sílaba tônica que pesa. Então, olhando agora essa parte da métrica, você percebe que aqui são estrofes de 7 sílabas poéticas, né? De 7 sílabas. Eu separei um verso, por causa que esse violão é dinâmico, a mão dele é bastante estrutura, mas aí vou tocar com os dedos mesmo. Mas eu acho que como nós desenvolvemos, vai ficar fácil. Nós vamos entender. 7 versos, cada verso com 7 sílabas e... Eu vou falar uma coisa, né? Isso daqui é um romance. Mas nas estrofes ele é binário. Ele pode ser romance, tem gente que Cuja escreve música foi cantada por Alceu Valença, chama-se o depende da história. Depende do tamanho da história. Outra coisa que é fundamental é você estar sentindo aquilo que você quer dizer. Lógico, tem as duas coisas. Tem a poesia, que é a tradicional. uma musa matriz de tantas músicas, melindrosa mulher, linda e única, como a fase da lua que se oculta, esconde o mistério e a Tem o sedução. contrário, tem um cantador, Comovida com a revolução de Guevara, Camilo de Sandino, escutou meu espelho cristalino, viajou nosso sonho libertário, bela Inês com seu peito de operário, a burguesa que amava o capitão. Acontece que a história não tem pressa, o amor se conquista passo a passo, se une a véspera do fracasso, e o fracasso provoca desamor. mas por quê? Porque ele tinha uma característica, ele se
Bela Inês teve medo do condor, queimou cartas, lembranças do passado nesta guerra entre Deus e o diabo. Entre o fogo cruzado libertou Bela Inês com seu peito operário, não esconde seu hábito conservador. Mas eu tenho um espelho cristalino que uma baiana me mandou de Maceió. Mas o baiana, ele tem uma luz que me alumia ao meio-dia, clareia a luz do sol. Mas eu tenho um espelho cristalino que uma baiana me mandou de Maceió. Oh, baiana, ele tem uma luz que me alumia ao meio-dia, clareia a pé atravessar o estado. Acontece que a história não tem preço, o amor se conquista passo a passo. O Senhor é a véspera do fracasso, o fracasso provoca o desamor. Mas é muito interessante, eu vou falar para você. Bela Inês teve medo do condor, queimou cada lembranças do passado nesta guerra entre Deus e o diabo. Entre o fogo cruzado e libertou Bela Inês com seu peito libertário, com o seu ar conservador. Mas eu tenho foi vaqueiro em 20 anos, fora os 10 que foi sargento. Maceió, nunca saiu ele tem uma luz, nem para levar a corveta, pimenta, só malagueta, diz o Novo Testamento. Então mistura religião. Ele está preocupado em estabelecer rimas, né? Apesar dos pesares, não esquece nosso sonho real e atrevido. Bela Inês tem sido Pedro Álvares Cabral, Porto que Seguro inventou o telefone, está buscando rima, né? Começou com o cartão na volta de Zé Leal. Mas como tocava mal, arranjou 2 instrumentos. Daí chegou um sargento querendo enrabar os 3. Quem tem razão dessa vez de dessa música, entendeu? Então isso era obra do Zé Limeira. O Zé Limeira, ele é padrão dele, é 7 versos. Não, ele fazia de várias formas. Tudo misturado também. Não tem um padrão também de ritmo. O mais comum é a cestilha e a septilha, né? Esses são mais comuns para poder de aprender. Mas antecipando, amanhã nós vamos juntar a experiência que tem, falar bastante sobre isso para fixar mais esse conceito da estruturação do mas é muito importante esta interação. Mas eu posso antecipar alguma coisa hoje. Antônio, Marcel, por exemplo, importante no folheto de cordel, a xilogravura, que é a capa, né? Dos folhetos antigos. Troca de Hoje, conhecimento, que nem isso aqui, é tudo em folhetos de cordel, né? Todos estejam aqui amanhã, também que amanhã nós queremos fazer exercícios de construção de cordel, e aí sugerado dar uma então, a xilogravura é importante, o nós mote juntamos é com o que faremos amanhã e sairemos daqui certamente bem mais preparados para a literatura. dentro de um Tá certo? um folheto dessa natureza, que você pode estabelecer um mote. Um mote é aquela, pode ser uma dupla frase, uma frase dupla, como pode ser uma frase só.